Pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho hoje para você sobre os pilares da inteligência emocional. Eu venho conversando aí um pouco com vocês aqui no meu Instagram sobre inteligência emocional, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu fiz até uma postagem algum tempinho atrás sobre os 5 pilares da inteligência emocional. E eu queria explicar brevemente aqui para vocês que querem entender um pouco melhor sobre esse tema, que tem curiosidade e também, principalmente, que queiram desenvolver e atingir uma melhor inteligência emocional. Quais são os 5 pilares, né? E um pouco de forma prática para vocês começarem a se identificar no dia a dia de vocês. Se vocês realmente têm uma boa inteligência emocional, se vocês precisam desenvolver ainda, se vocês vão precisar buscar ajuda de um outro profissional, por exemplo, ou se vocês aí com algumas dicas já vão conseguir se identificar, né? O primeiro pilar, então, da inteligência emocional é a autoconsciência, né? A autoconsciência é você identificar suas próprias emoções, né? Que emoções que eu tenho, que momentos que eu tenho. Esse é o primeiro ponto, saber identificar as suas emoções, o que geram aquelas emoções. Então, eu sei, por exemplo, que quando eu tô falando e alguém fica me interrompendo, ali já me gera um pouco de impaciência, talvez um pouco de frustração. Então, eu sei que nesses momentos me geram esses sentimentos, né? Outros momentos, por exemplo, quando eu tô falando em público ou tenho uma apresentação para fazer, aquilo ali me gera um pouco medo, me gera ansiedade, me gera insegurança. Então, vocês vão começando a identificar o que acontece no ambiente de vocês, no dia a dia de vocês e quais emoções aquelas situações elas são geradas. A primeira coisa é vocês terem essa autoconsciência. Como vocês podem fazer isso? Se auto-observando. Não tem outra maneira melhor vocês começarem a observar. Uma dica muito legal é que vocês começarem a anotar. Então, comecem a perceber quais gatilhos que vocês vão tendo, né? Os gatilhos são que situações, aqueles estímulos que fazem gerar aquelas emoções na gente. Vão se auto-observando. Gente, o poder da observação, ele é, assim, tremendo. Vocês não sabem, começa a observar vocês. Isso é com o tempo, claro, isso é com prática. Então, com o tempo, você vai aprendendo a ficar um pouco mais crítico. Então, primeira coisa, autoconsciência, aprender a observar as suas emoções, em que momentos você tem determinadas emoções, que momento que eu tô feliz, né? Que situações me geram felicidade, que momento eu tô mais triste ali no meu dia. Eu percebo que sempre que acontece determinadas coisas, isso já me gera um desânimo, uma frustração. Em que momentos? Vai se percebendo as emoções que você for tendo no decorrer do dia. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é administrar as emoções. Então, como eu vou administrar minhas próprias emoções? Né? Aí você, a partir do momento que você começou a observar, então já identifiquei, ok. E o segundo, você vai administrar essas emoções, né? Então, quando eu estou discutindo, eu começo a ficar um pouco com raiva, porque eu não consigo controlar. Então, você vai conseguindo administrar. Mas primeiro, você tem que saber o que te gerou, que foi o primeiro passo que a gente falou. Então, saber administrar as emoções. Você é uma pessoa que tem um bom domínio? Quanto tempo você passa em uma determinadas emoções? Isso é com o tempo. Todos nós, a gente tem essa capacidade. Umas pessoas mais que as outras e outras menos. Então, primeiro ponto, saber administrar. Às vezes, claro que a gente fica com raiva, a gente fica frustrado. A questão é, quanto tempo você passa tendo essas emoções negativas? Esse é o ponto-chave. Quanto tempo eu passo pensando coisas ruins, pensando que eu não tenho capacidade de fazer algo, pensando que aquele objetivo que eu quero está muito longe, está muito difícil. Quanto tempo você passa tendo esses sentimentos? E aí você vai conseguindo, primeira coisa, administrar. Então, quando você percebe primeiro, já tenho aqui, parei, tô trabalhando, e aí vem sempre esses pensamentos na minha mente que eu não vou conseguir, que eu não vou ser capaz. Então, você começa primeiro identificando, depois percebendo quanto tempo você passa neles e lidando com essas emoções. Você é capaz de sair dessas emoções mais rápido.
Isso faz toda a diferença. As pessoas que conseguem sair de estado negativo mais rápido, elas conseguem uma melhor performance em qualquer área da vida. Então, todos nós, a gente tem sentimento de raiva, de medo, de frustração, de ansiedade. A diferença é que alguns conseguem passar rápido por esses sentimentos, essas emoções e não deixam que elas controlem, ok? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é a questão da empatia. Eu reconhecer as emoções nos outros, isso é fundamental, principalmente para o convívio em sociedade que a gente tem. Então, eu saber ali quando minha mãe, ela tá triste, vai precisar que eu converse com ela, meu namorado, meu esposo, minha esposa, enfim, eu preciso identificar os sinais que as pessoas nos dão, né? E quando eu fico sensível com o outro, eu consigo eu torno sensível às minhas próprias emoções. Então, o primeiro ponto é você começar a perceber os sinais que as pessoas dão para você. Começa a ser mais observador, começa a perceber ali a linguagem corporal. O corpo da gente fala muito, né? Tem gente que tá ali meio apático no cantinho, né? O ombro já se dobra todo para dentro, o olhar mais baixo, ou então a pessoa ela tá, né, animada e ela quer compartilhar aquilo. Só que às vezes a pessoa não dá atenção. Vocês já viveram isso? Às vezes seu parceiro tá ali animado, teve um dia feliz, e aí você já pergunta, não, mas tá felizinho? O que aconteceu que tá assim? Né? Em vez de você compartilhar e viver celebrar aquele estado positivo com a pessoa, porque você identificou. Né? Mas isso precisa de sensibilidade. Quando eu não consigo identificar esses sinais que os outros nos dão e minimamente ser capaz de colocar no lugar dele, eu não vou ter essa sensibilidade e vai com certeza refletir nos meus relacionamentos, tá? Então, primeiro, vamos recapitular: autoconsciência. O segundo é administrar as emoções. Depois que eu entendi, eu vou saber administrar melhor as minhas emoções, saber controlá-las, não deixar muito tempo ficar em algum estado, por exemplo, negativo. Terceiro é a empatia, então reconhecer as emoções nos outros também. O quarto, o quinto é essa consciência, automotivação, perdão. O quarto é a automotivação, tá? Então é eu ser capaz de modificar, tá? Aquilo que eu tenho em mim. Eu vou me automotivar para as mudanças necessárias. Então, gente, ninguém motiva ninguém. Vocês precisam identificar o que motiva vocês e trabalhar em cima daquilo, tá? Então, se auto-observem, comecem a administrar melhor essas emoções e se motivem para as mudanças necessárias. Tá? Então, as pessoas, elas com certeza podem dar estímulos que a gente vai querer se desenvolver. Mas quem motiva? A motivação tem que vir de vocês. Né? Então, motivação para minha carreira, motivação para eu ter um relacionamento saudável tem que vir de mim. Né? Motivação para eu exercitar, para eu ter um corpo, não só um corpo melhor físico, mas eu ter mais disposição no meu dia, ela vai vir de mim. Concorda? Então, a terceira capacidade é a automotivação. Tá? A quarta é a empatia e a quinta é saber lidar com relacionamentos. Então, claro que as cinco elas estão interligadas entre si, né? A gente está falando aí dos pilares, o que forma a inteligência emocional. Então, o cinco é saber lidar com relacionamentos, né? O poder da comunicação, da influência. E eu digo influência não de você dominar, né? Eu vou falar com a pessoa que ela tem que fazer tal coisa, não. O poder da influência é o poder de você trabalhar os objetivos, entender que cada um tem um objetivo, mas trabalhar isso em prol do objetivo em comum, talvez, que vocês tenham. As pessoas, por exemplo, no trabalho, que exercem ali um poder, né, um pouco maior de influência, tem um cargo, por exemplo, de liderança, ou mesmo que você não tenha um cargo de liderança, você tem que ser líder de si mesmo. Então, saber se relacionar bem com as pessoas, transitar nas relações, né, no mundo aí social, sair de um ambiente para o outro de uma maneira eficaz, isso é essencial. Eu tenho que saber me comportar em determinadas situações sociais e cada uma vai demandar a gente um tipo ali de comportamento. Então, saber lidar com relacionamentos é fundamental também. Bom, gente, era isso. Esses são 5 pilares. Então, para quem tem interesse, né, de conhecer, se aprofundar um pouquinho mais no tema também, eu espero que tenha ficado claro.
Como eu falei, fico aberta à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. E um livro que eu recomendo muito, inclusive eu indiquei vários livros aí, tá lá no meu feed mesmo, eu deixei vários livros de autodesenvolvimento que eu sempre indico, e o deles de inteligência emocional é esse aqui. Então vocês podem, quem quiser aprofundar, né, melhor aí do tema e conseguir trabalhar a inteligência emocional, é um livro que eu super indico também. Tá? Então é isso, espero que vocês gostem, enviem para quem que vocês acham que também precise desse conhecimento, dessas dicas, tá? Um grande beijo, muito obrigada!